Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128. E graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida e pela minha vida e pela vida de todos os nossos familiares. E louvado seja o Senhor Jesus por mais uma oportunidade que nós temos de estudar, refletir e orar. Profetizando sempre que toda a nossa casa será transformada na família do Salmo 128. Para você que não me conhece, meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo despertar em você, minha irmã e meu irmão, a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mas enquanto eu me posiciono aqui para o nosso estudo de hoje, que vai ser o capítulo 20, 21, 26 e 27 versículo 20, 21, 26 e 27 do capítulo 21 do livro do Êxodo. Pois essas leis, elas vão falar sobre a questão da agressão física em cima dos escravos. Como que ficava essa questão, né? O que é que Deus diz sobre isso? E você vai ver que esse escravo aqui não era o escravo hebreu. Na verdade era chamado de servo. Na verdade era servo. Aqui era o escravo cananita mesmo. Então nós vamos ver essas questões. Amém? Mas enquanto eu me preparo aqui, Deus nos ajude se inscrevendo nesse canal, dando seu like, ativando o sininho e deixando o seu nome nos comentários para que eu veja e coloque no nosso caderno de oração e as intercessoras também façam o mesmo com o caderno delas em nome do Senhor Jesus. Amém? Mas veja que o versículo 20 diz que se o amo batesse em seu escravo ou em sua escrava com um pedaço de pau, e essa escrava ou o escravo viesse a morrer, então esse amo seria punido. Mas por que seria punido como? Diz o Talmud que ele seria decapitado. Ou seja, aconteceria ali uma vida por outra vida, né? Pois a vida de um escravo não era considerado uma vida inferior, como muitos pensam. Porém, se o escravo sobrevivesse 1 ou 2 dias, esse amo então não seria punido, pois visto que o escravo era de sua propriedade. Mas por que isso, irmã? Bem, ali ele estaria provando que o amo não teve a intenção de matar o seu escravo, né? Porque como ele seria louco de destruir alguém que lhe trazia lucros? Talvez ele possa ter sido levado por um mau impulso, uma discussão, não é? Então, mas ele não tinha intenção de matar. E veja que aqui não está falando, como eu já disse para você no começo, não está falando do escravo hebreu, mas sim do escravo cananita. E mesmo assim essa lei foi imposta por Deus. E essa lei é bem diferente do regime de escravidão que prevaleceu no Brasil, não é? Porque aqui diz também que Deus não confere ao dono do escravo o direito pela vida do seu escravo. Porque a vida de todos os homens, ela pertence ao Senhor. Não importa se esse homem é livre, se esse homem é escravo. A vida de todos os homens pertence ao Senhor. Só Ele pode tirar a vida. Só Ele dá a vida e só Ele que pode tirar. E no versículo 26 e 27 diz que se o dono ferisse o escravo com cegueira, ou então quebrasse dele um dente, esse escravo tinha o direito de ir embora livre, sair livre, por causa desse olho que foi tirado ou por causa desse dente. Então, que dono, que amo que ia querer maltratar o seu escravo? Não iria, né? Quando as leis são duras, a pessoa pensa muito antes de agir. Mas qual é a reflexão para nós hoje? A reflexão para nós hoje está justamente na punição, pois veja que o Senhor considera como preciosa a vida de todos os homens. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos 3, 29, diz que Deus é apenas dos judeus? O apóstolo Paulo pergunta. Ele não é também o Deus dos gentios? Então veja que antigamente a humanidade se dividia em judeus e gentios.
Os judeus representavam o povo que servia a Deus e os gentios representavam a classe idólatra. E hoje a humanidade se divide como? Ela se divide entre aqueles que são de Jesus e aqueles que não consideram Jesus, que continuam sendo idólatras, que continuam negando o senhorio de Jesus Cristo, que continuam até mesmo negando a existência de Jesus, não é mesmo? Mas entenda que o nosso Deus, que é o Deus que se revelou a Abraão, a Isaac e a Jacó, né, que se tornou Israel, e que nos deu as suas leis, né, por meio do servo Moisés, e que depois enviou o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça. Esse Deus, mas tem a vida eterna, né? Esse Deus, ele não faz acepção de pessoas. O Senhor não faz acepção de pessoas. Seja judeu, seja grego, seja homem, seja mulher, seja escravo, seja livre, todos são amados pelo Senhor. E todos precisam de salvação por meio de Jesus Cristo. Porque o Senhor enviou Jesus Cristo para todos, para todos. E é isso que deve estar na nossa mente quando nós lidamos com todos os homens. Você tem que olhar para uma pessoa, nós temos que olhar para os nossos semelhantes e falar, ali está alguém que Deus ama, alguém por quem Deus se importa, alguém por quem Deus enviou o Filho dele, para que essa pessoa venha crer e não pereça e tenha a vida eterna. Então, em Deus, nós não temos base nem respaldo para a gente ter orgulho, para a gente discriminar, para a gente ofender, para a gente maltratar, para a gente desprezar. Não cabe às pessoas que são de Deus, que realmente temem o nome do Senhor Jesus Cristo, ter preconceito. Não cabe ter orgulho, não cabe. Porque todos os seres humanos são amados pelo Senhor. O Senhor não faz acepção, o Senhor não faz diferença. Não faz. No Senhor não cabe racismo, não cabe. Não cabe preconceito, mas também não cabe racismo. Não cabe discriminação social. Quantas pessoas aí estão sendo discriminadas por causa do local que elas moram, do lugar que elas moram? Em vez de elas terem felicidade pelo local que elas moram, pela casa delas, pela condição delas, elas crescem com ódio, com revolta. Mas por que elas estão crescendo, essas crianças estão crescendo com ódio, com revolta? Porque estão cansadas de sofrer discriminação na escola, discriminação no trabalho. Quantas pessoas aí não são contratadas em empresas? Por quê? Porque moram em periferia e eles já generalizam que as pessoas que moram em periferia são todas pessoas de má índole. Então em Deus não cabe. Irmã, mas por que você está falando muito isso? Em Deus não cabe. Porque, irmã, infelizmente, não se engane. Mesmo dentro da casa do Pai, nós encontramos pessoas preconceituosas, pessoas orgulhosas, pessoas racistas. Eu não vou dizer no mundo, não. As pessoas do mundo, elas precisam de Cristo Jesus. Elas precisam da luz de Cristo Jesus. Mas é inadmissível que a pessoa venha para Jesus e continue com esse mesmo tipo de preconceito, com esse mesmo tipo de orgulho, discriminando as pessoas pelo local que elas moram, ou pelo nível social que elas possuem, discriminando a pessoa porque ela não tem o diploma que ele teve. Gente, ainda fala, eu tenho Jesus? Será que essas pessoas ainda podem dizer que tem Jesus? Ainda pode achar que vai ser salvo? Não vai. Não vai. Porque a salvação está conectada ao caráter de Cristo em nós, à essência dele em nós. Não é simplesmente você levantou a mão, falou eu aceitei Jesus e acha que você está garantido, que o seu lugar na glória está garantido. Não. Se você não cuidar de aqui ser transformado à estatura do varão perfeito que é Cristo, você não vai para a glória, não. E de Deus não se zomba. O homem não vai zombar de Deus nunca, jamais.
Porque os homens, eles veem a nossa palavra, eles veem a nossa aparência, mas o Senhor, Ele vê o nosso coração. Ele vê o nosso coração o tempo todo. Ele vê cada intenção das nossas palavras, cada motivação das nossas palavras. Amanhã não, eu estava já preparando um estudo que vocês vão ver como os sábios consideram o que é roubo. Qual que é um roubo que é tão grave como você... O roubo, a falsidade, ela é tão grave como um roubo, como um crime de roubo. E nós vamos falar aqui. Por isso que o Senhor olha o tempo todo para a gente. O judeu fala que para o Senhor a coisa mais importante é a kavaná. Você sabe o que é a kavaná? Você tem uma intenção correta do coração. Às vezes você pode fingir que você não é preconceituoso, que você não é racista, que você não discrimina ninguém, mas o Senhor olha para o seu coração e vê que você faz tudo isso. E que vê que ali dentro da igreja você está brincando, você está fingindo que é um artista. Um artista ali, você trata todo mundo bem, mas o Senhor sabe que se for para você levar uma daquelas pessoas para sua casa, você não leva. Você não leva porque você é preconceituoso, porque você é racista, porque você discrimina as pessoas. Discrimina elas por causa do estudo que elas não tiveram, por causa da educação que elas não tiveram, sendo que você não entende que tudo isso é privilégio e que você tinha que glorificar o Senhor por ser uma pessoa privilegiada e não menosprezar aqueles que não foram privilegiados. Pelo contrário, ter compaixão e doar um pouco de si para elas. Eu acho lindo, maravilhoso quando eu vejo jovens na igreja, jovens que são muito dotados de inteligência, compartilhando a oportunidade que Deus deu para eles, a oportunidade que Deus deu para eles de estudo, com aqueles que não tiveram instrução, com aqueles que não tiveram instrução. Porque é assim, se você recebeu de Deus, dai de graça aquilo que de graça recebeste. Tudo que nós recebemos aqui, minha irmã e meu irmão, é pela graça do Senhor, é de graça. Então nós não temos que comercializar nada. Ah, irmã, mas espera aí, como é que fica o meu trabalho? Não, trabalho é uma coisa. Mas você tem mais coisas que você pode passar gratuitamente para aqueles que são desfavorecidos, para aqueles que não têm condições de pagar. Minha irmã e meu irmão, o Senhor investiu em mim para fazer 2 cursos de teologia. Um eu pude pagar, eu tinha condições na época. O outro eu não tive, eu ganhei bolsa de estudo. Então hoje eu tenho tanto prazer de ensinar a palavra de Deus. Ensinar gratuitamente. O que eu aprendo, eu gosto de passar. Não vou reter não. Eu falo, Senhor, não me deixe morrer retendo nada daquilo que o Senhor me deu. Não me deixe, eu tenho que passar tudo. É tudo. É tudo. Aqui nós estamos estudando. Tudo que eu procuro aprender, eu procuro passar para vocês. Tudo que eu aprendi, eu procuro passar para vocês. Por quê? Porque assim, dá de graça aquilo que de graça recebeste. Aquilo que de graça recebeste. Né? O Senhor não faz acepção de pessoas, minha irmã e meu irmão. E quando nós lidamos com qualquer pessoa, com qualquer ser humano, você tem que entender isso. Que aquele ser humano, ele é amado por Deus. E ele precisa de Jesus. Amém? Ter Jesus não é um privilégio só para você, não. Se Jesus não tivesse nos dado o ID, eu tenho certeza que muita gente iria receber Jesus e guardá-lo numa gaveta. Ah, Jesus é tão bom que eu vou guardar ele só para mim. Jesus não pediu isso de nós. Jesus é para todos, veio para todos, sofreu para todos. Então nós temos que amar todas as criaturas, assim todas as pessoas, assim como Jesus ama. E nós temos que nos considerar privilegiados, porque fomos chamados primeiro. E temos que apresentar Cristo para aqueles que não têm. Amém? E tratar essas pessoas assim como Jesus trataria, que é com amor. É sempre com amor. Amém? Irmã, não é fácil, não. Mas quando você tem o Espírito Santo de Deus, você tem o Espírito Santo de Deus. Então você tem tudo o que você precisa para que você seja transformado em a imagem e a semelhança do
caráter de Cristo. Amém? Então vamos orar? Deus querido, Deus de amor, Deus de fidelidade e bondade, Paizinho Santo, eu te louvo, Pai, te louvo como igreja, juntamente com esses nomes que estão todos aqui no relógio mundial de oração, juntamente com todos aqueles que estão me seguindo pelo YouTube, Pai, e por outras plataformas digitais, Pai. O Senhor é Deus, o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, Pai. E o Senhor é aquele que não faz acepção de pessoas. E é por isso, Senhor, que a palavra de salvação chegou na minha vida e chegou na vida de cada um desses meus irmãos. E em nome do Senhor Jesus, há de chegar para toda a nossa família, para toda a nossa parentela, Pai querido. Pai, eu te louvo, Senhor. Te louvo pelo seu amor. Te louvo, Senhor, porque os homens infelizmente discriminam e têm preconceitos, Senhor. Mas o Senhor é um Deus sem preconceitos. O Senhor é um Deus que não faz acepção de ninguém. O seu amor é para todos, Pai querido. E o seu amor nos alcançou, Pai querido. Nos alcançou. E te louvamos, Senhor Jesus. Eu te louvo, Senhor Jesus, como igreja, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Pai. Te louvo, Espírito Santo, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te louvo pelos dons que o Senhor nos deste. Te louvo pelo fruto do Espírito avivado em nós, em nome do Senhor Jesus. Te louvo pela nossa família, por tudo que temos e por tudo aquilo que vamos conquistar para glorificar o teu santo nome. O Senhor é maravilhoso, Deus, maravilhoso. E o Senhor nos chamou para que nós venhamos te glorificar nessa terra e venhamos viver uma vida onde nós não faremos mais acepção de pessoas. Então que caia por terra, retire de nós, Espírito Santo, toda soberba, toda arrogância, toda vaidade, todo preconceito, todo orgulho, toda maldade, que isso tudo é perversidade, tudo isso vem do perverso e não do Senhor, Jesus, e não do Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai, e nos transforme, Espírito Santo, a estatura do varão perfeito, que é Cristo. Tenha misericórdia de toda a nossa casa, tire de todos eles o mau impulso e os transforme à estatura do varão perfeito, que é Cristo. Que não haja na nossa casa pessoas soberbas, pessoas vaidosas, pessoas arrogantes, pessoas preconceituosas, pessoas racistas. Nós não queremos essas pessoas na nossa casa, nós não queremos essas pessoas na nossa família. Nós queremos que toda a nossa família tenha o caráter de Cristo, seja do mais velho ao menor, seja da criança a criancinha de peito, seja do mais velho a criancinha de peito, seja homem, seja mulher, seja quem for. Nós queremos que todos tenham o caráter de Jesus Cristo. Sejam os idosos. Tenha misericórdia, Pai querido. Tenha misericórdia. Nós queremos ter a tua bondade, Deus, a tua benignidade, a tua humildade, Jesus. Nós queremos, Pai querido. Então nos transforma, nos santifica a cada dia mais. Nós queremos, Pai, que quando o Senhor venha olhar para nós, o Senhor venha se alegrar em nome do Senhor Jesus. O Senhor venha se alegrar com a nossa vida, com tudo aquilo que está no nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu te peço pela nossa vida financeira, Pai querido, de todos esses meus irmãos que estão com o nome aqui arrolados nesse caderno, do mais velho ao menor, do empresário bem-sucedido, daqueles que já têm empresas estabelecidas, até aquela irmã que começou agora, Pai, a fazer os seus docinhos. Tenha misericórdia. O Senhor é o Deus que abre portas, Senhor. Tira a enfermidade, a enfermidade da nossa casa, Pai. Tira a enfermidade do nosso corpo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Quantas pessoas estão doentes, Senhor, por causa das dificuldades financeiras. Tenha misericórdia, Pai querido. Nos dê condições, Pai, estratégia, Senhor, para que possamos, Senhor, pagar as nossas dívidas e viver do resto, Pai. Abre portas, nos faz encontrar favor naqueles que podem nos favorecer. Em nome do Senhor Jesus, aumenta, Senhor, a lista de clientela desses meus irmãos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, e que essas empresas prosperem e que
empresários prosperem para a glória do nome do Senhor Jesus. E que eles se tornem dizimistas fiéis da sua casa, ofertantes, Pai, e sustentadores de profetas e de missionários, em nome do Senhor Jesus. Tira o desemprego da nossa casa, Pai. Tira a miséria, tira a avareza também, Pai, em nome do Senhor Jesus. Porque sabemos, Pai, que a avareza se transforma em miséria, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós não aceitamos, nós rejeitamos, Pai, em nome do Senhor Jesus, todo tipo de miséria. Tira a fome, Pai, tira a praga, tira a peste, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tira as enfermidades, Pai, da nossa casa. Hoje eu já pedi isso para o Senhor, Pai. Tira a enfermidade de cada pessoa da nossa família. Nos perdoa, Senhor, por cada desordem que nós trouxemos para o nosso corpo, Pai. Nos perdoa, mas traga para nós saúde, Pai, cada vez mais saúde. Nos cura, Pai, saúde física, saúde emocional. Nos livra de todo estresse, Pai, de todo nervosismo. Essas pessoas que não estão dormindo à noite, livra, Pai, liberta, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Coloca anjos, Pai, em volta do leito dessas pessoas, Pai, para que elas possam ter noite de sono bem dormidas, Pai, em nome do Senhor Jesus. E que todo demônio perturbador da noite que caia por terra, que seja expulso, Pai, pela presença dos teus anjos nos nossos lares, Pai, em nome do Senhor Jesus. Dê ordem aos teus anjos, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, para guardar as nossas casas, para expulsar dali todo tipo de demônio, Pai, demônio da confusão, demônio da contenda, demônio da miséria, Pai. Não permita, Senhor, que homens maus e mulheres más entrem para dentro dos nossos lares. Não permita, Senhor, e santifique os nossos lares, Pai, caso eles já tenham deixado ali alguma contaminação, Pai. Santifique em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que estiver dentro dos nossos lares, Pai, que não for do seu agrado, que o Senhor tire, Pai, que teus anjos venham até mesmo quebrar em nome do Senhor Jesus, mas que os nossos lares sejam limpos, Pai, que nos nossos lares não tenha nenhum ponto de contato para demônios, Pai, que não tenha em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Senhor, abençoe as nossas crianças, Pai, em nome do Senhor Jesus, os nossos jovens, os nossos adolescentes. Tira deles todo o mau impulso, toda má índole, todo espírito de perversidade, de violência, de maldade, de rebeldia, em nome do Senhor Jesus. Declaramos que não haja, Senhor, rebeldes na nossa casa, na nossa família. Senhor, tira, Senhor, santifica todos os homens da nossa casa, nos santifica como mulheres, Pai, em nome do Senhor Jesus. Mas, Pai querido, abençoe a nação de Israel com miríades de anjos. Livra eles da guerra, da peste, da morte, Pai, da praga, da perseguição dos inimigos, Pai. Livra eles de todo espírito de Amaleque, Pai, em nome do Senhor Jesus. E abençoe todos os intercessores da terra de Israel. Abençoe todos os ministérios de judaísmo messiânico que existe. Abençoe todos os seus líderes e seus familiares, em nome do Senhor Jesus. E que eles possam cada vez mais, Senhor, evangelizar esses rabinos ortodoxos, Senhor, para que eles entendam que Yeshua de Nazaré é o Messias escolhido, que as escamas dos olhos caiam, Pai, de todo judeu caiam, para que eles entendam que Yeshua de Nazaré é o Messias escolhido e para, Senhor, que se cumpra a profecia que todo judeu será salvo, que todo Israel será salvo, em nome de Yeshua HaMashiach. Abençoe os políticos do Brasil, Pai, tira deles toda a ganância, toda a ambição, toda a cobiça, toda a maldade, toda a perversidade, que eles possam verdadeiramente fazer um governo justo, um governo honesto, um governo sem corrupção, sem violência, Pai. Tenha misericórdia da nação brasileira, tenha misericórdia do povo pobre, sofrido, Pai, do povo desamparado, do povo sem casa, sem moradia, Pai, o povo sem estudo. Tenha misericórdia de nós, Pai. E envie recursos, Pai, financeiros nessa terra, para que o povo possa ser mais bem assistenciado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Prospere as nossas terras, Pai, assim como eu profetizo que será próspera as terras de Israel, em nome de Yeshua HaMashiach. Senhor, não nos deixe maltratar os estrangeiros que estão aqui no Brasil, mas abençoe todos os meus irmãos e minhas irmãs que estão como estrangeiros lá fora, estrangeiros nos Estados Unidos, na Itália, na França, Pai, estrangeiros na África, Pai, no Japão, na China, na Indonésia, Pai. Tende misericórdia, Pai. Santifica, Senhor, santifica os meus irmãos, as minhas irmãs, cada vez mais. Cuida da saúde delas em nome do Senhor Jesus, Pai. Cuida da saúde deles em nome do Senhor Jesus. Dê casamento para aquelas que precisam, para aqueles que precisam, em nome do Senhor Jesus. Abençoe seus filhos, Pai. Abençoe seus netos em nome do Senhor Jesus. Tende misericórdia, Pai. Que eles possam cada vez mais serem famílias do Salmo 128. Prospere, que eles se tornem
verdadeiros empresários lá fora, Pai, cada vez mais prósperos. Dê documento para aquelas que precisam, carteiras de motorista para aquelas que precisam, Pai, que elas tenham verdadeiramente, Pai, cada vez mais familiaridade com a língua, Pai, com o idioma desses países em que eles estão. E abençoe todos os missionários que estão na Índia, no Japão, na África. Tenha misericórdia, Pai, desses missionários que estão no Paquistão. Não deixe faltar recursos financeiros para eles, nem para os missionários que estão aqui no Brasil. Não deixe faltar recursos financeiros, não deixe faltar unção, Pai. Não deixe faltar saúde, nem para eles, nem para os seus familiares. Tenha misericórdia, Pai, principalmente dos seus filhos, Pai, aqueles que têm filhos pequenos. Tenha misericórdia em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, Pai, aquele que pode todas as coisas. Continue abençoando, Senhor, e protegendo os nossos pastores, as nossas pastoras, os nossos líderes, Pai, os nossos mestres, aqueles que nos ensinam todos os dias a palavra do Senhor. Tenha misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Adestra a mão deles cada vez mais para a batalha. Senhor, nós precisamos da santificação dos nossos pastores, Pai. Precisamos. Tenha misericórdia deles, dos seus familiares, Pai. Te livra deles, tira do caminho deles toda pedra de tropeço em nome do Senhor Jesus. E todo espírito de Amaleque, todo espírito de Herodias que se levantar contra eles, contra a vida dos seus profetas, que caia por terra em nome do Senhor Jesus, porque nada vai impedir os teus servos de fazerem a boa obra do Senhor. Abençoe todos os ministérios de intercessão que existem, a começar do relógio mundial de oração. Que esses ministérios cresçam, Pai, para ajudar mais vidas e para glorificar o nome do Senhor, Pai. E nos santifica, Pai, para estarmos à frente desses ministérios. Santifica cada intercessor, Pai, em nome do Senhor Jesus. O Senhor, Pai, era o intercessor, mas o nosso mediador entre Deus e os homens. Mas o Senhor tinha santificação. Então nos santifica, Pai, em nome do Senhor Jesus, para que todas as nossas orações sejam ouvidas, Pai, em favor daqueles que precisam, Pai, em nome do Senhor Jesus. E coloque sempre, Pai querido, a palavra da salvação na nossa boca, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te louvo pelas boas notícias desse irmão que estava lutando ali contra a diabetes. Muito obrigada, Senhor, porque ele não precisou passar pela cirurgia, mas continua cuidando dele, Pai. Eu disse ontem para a irmã que nós não vamos baixar a guarda, Pai. Continue cuidando dele em nome do Senhor Jesus, restaurando, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos livra de toda infecção, Pai, infecção de pele, infecção no sangue, Pai, infecção nos ossos, infecção no pulmão, Pai. Livre em nome do Senhor Jesus por essas irmãs que estão lutando contra a diabetes, por essa senhora que está ali com ferimentos na pele. Livre ela de toda infecção, Pai, em nome do Senhor Jesus. Se for plano seu, essa senhora pode chegar a 100 anos com vida e com saúde, Pai, e alcançar a salvação em nome de Cristo Jesus. Pai querido, o Senhor é bom e misericordioso, poderoso para fazer. Abençoe essas irmãs, Pai, que estão lutando contra o câncer. Livre elas de toda infecção, infecção urinária, infecção no pulmão. Tende misericórdia, infecção na pele. Livra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Pai. Infecção causada por bactérias, por fungos, Pai. Tenha misericórdia em nome do Senhor Jesus. Hoje o Senhor me atentou para isso, Pai. Me despertou para orar impedindo essas infecções, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos cura, Senhor. Purifica, Senhor. Purifica o nosso sangue, Senhor. Tenha misericórdia, livra as nossas veias, as nossas artérias, cura essas pessoas que estão sofrendo de trombose. Tenha misericórdia, Pai. Cura, Pai. Cura essas pessoas que estão sofrendo de fibromialgia, Senhor. Tenha misericórdia. Não existe enfermidade que o Senhor não possa curar, Pai. Não existe. Não existe câncer que o Senhor não possa desfazer. Tumor que o Senhor não possa desfazer, Pai querido. Cura essa moça, Pai, que está ali com entupimento da carótida. Cura, Pai. Abre essas artérias, Pai. Abre essas veias, esses vasos, Pai, em nome do Senhor Jesus. O Senhor é poderoso para fazer, Pai. Tende misericórdia das nossas vidas. Tira a enfermidade da nossa casa, a enfermidade das nossas crianças, Pai, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, a enfermidade do nosso corpo. Queremos ter saúde, Senhor. Saúde para te louvar, saúde para te adorar, saúde para estar na tua casa, Pai querido. Coloca firmeza nos nossos pés. Cura os pés dessa minha irmã, Pai, que está sentindo dores ali. Tenha misericórdia. Se for algo emocional, algo ligado, Senhor, à irritação, tenha misericórdia, Pai. Nos dê controle sobre as nossas emoções, Pai. Em nome do Senhor Jesus, não nos deixe sermos tomados pela ira, Pai. Não nos deixa, Pai. Tenha misericórdia, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão.
Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele seja a tua maior ambição, mas que até lá você colabore com Deus para que toda a sua casa seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina. Tenha sempre uma irmã para te ajudar em oração. Eu não sou a única intercessora desse ministério, mas sempre que o Senhor permitir, eu estarei aqui. Então nos ajude se inscrevendo nesse canal, dando seu like, ativando o sininho e ajudando a compartilhar essa mensagem para que outras pessoas sejam abençoadas, minha irmã e meu irmão. Amém? Fique com Deus, um beijo, amo vocês.